Olá pessoal, voltamos para iniciar o capítulo 4, de combate a incêndio. Mais uma informação deste assunto, ele é o básico do básico de combate a incêndio, porque ele é focado apenas para a prova de arraiz amador, então eu vou falar apenas o que interessa para a prova. Uma informação sobre este assunto, só estude esse capítulo, se você for fazer a prova de arraiz amador, ou arraiz amador e motonauta. Se você for fazer a prova somente para motonauta, não precisa estudar este capítulo, porque este assunto não cairá na sua prova. Mas eu acho importante você saber pelo menos este básico para a sua vida, então estude se você tiver um tempo, porque ele é um vídeo bem curto. Eu vou iniciar o quarto capítulo, mas antes de começar, se inscreva no canal e ative as notificações, para que você seja alertado quando eu postar um novo vídeo. Lembrando que no final deste vídeo, você pode adquirir o acesso ao nosso material no site, que contém questionários, e também tem uma apostila completa em formato PDF. Estes questionários são quase idênticos ao da prova que você irá fazer na Marinha do Brasil. Este vídeo segue a mesma forma dos outros. Eu coloquei em forma de questões da prova, então tudo o que estiver escrito em preto é a pergunta da questão na prova, em azul, a alternativa correta da resposta. Triângulo do fogo. Para que exista o fogo, é necessário ter a combustão. Questão da prova: a reação química, que ocorre com a presença de combustível, do comburente e da temperatura de ignição, com o desprendimento de luz e calor, chama-se combustão. Só haverá fogo quando ocorrer a presença de três elementos do triângulo do fogo: o comburente, o combustível e a temperatura de ignição. O comburente é todo elemento que, associando-se quimicamente ao combustível, é capaz de fazê-lo entrar em combustão. O comburente mais facilmente encontrado na natureza é o oxigênio. O que vem a ser combustível? É o elemento da natureza capaz de se queimar na presença de oxigênio. É tudo aquilo capaz de queimar: madeira, papelão, fibra de vidro, material elétrico, é todo material que pode queimar e deixar cinzas. Todas as substâncias que têm a capacidade de se inflamar são chamadas de combustível. Um exemplo de combustível sem comburente seria a madeira. A temperatura necessária para que a reação química ocorra entre o combustível e o comburente, produzindo gases capazes de entrar em combustão, chama-se temperatura de ignição. Métodos de extinção de incêndios. O mais eficiente método de combater incêndios é eliminando um dos elementos do triângulo do fogo. E o combate a incêndio é muito facilitado quando removemos para longe o material inflamável e resfriamos os locais próximos a ele. Pessoal, somente relembrando que este capítulo não é um curso de combate a incêndio, é apenas uma aula para a prova de arraiz amador, e para esta prova, só existem dois métodos de extinção de incêndio: ou você apaga por abafamento, ou apaga por resfriamento. Qual o método de extinção de incêndios? Que eu tiro o comburente do triângulo do fogo. Se eu quero tirar o comburente, então eu quero tirar o oxigênio, e para isso eu vou abafar, então eu vou fazer o abafamento. Agora qual o método de extinção de incêndios? Que eu tiro a temperatura de ignição do triângulo do fogo. Para retirar, ou seja, para baixar essa temperatura, eu vou resfriar, então eu faço o resfriamento. Observem que para abafar, eu retiro o comburente, e para resfriar, eu tiro a temperatura de ignição. O primeiro método de extinção de incêndios, que consiste em reduzir a quantidade de oxigênio para menos de 16%, chama-se abafamento. Os incêndios combustíveis, que têm comburente em sua estrutura íntima, somente podem ser extintos por resfriamento. Alguns exemplos destes combustíveis são a pólvora, a celuloide, os metais combustíveis. Estes combustíveis já possuem comburente na sua composição e somente podem ser extintos por resfriamento. Notem que não adianta eu abafar esse material, porque já contém oxigênio dentro dele, então ele não vai parar de queimar, então esse tipo de material somente podem ser extintos por resfriamento. Vou aproveitar para falar de uma questão que ninguém dá muito valor para ela, e que cai na prova, é a seguinte questão: os locais adequados para armazenar material combustível a bordo de embarcações são os compartimentos localizados abaixo da linha d'água. Isso é porque os compartimentos abaixo desta linha estão dentro d'água, e teoricamente, são locais mais frescos, a temperatura é menor,
É por isso que devemos armazenar o combustível na embarcação, somente abaixo da linha d'água. Nesta parte, vamos falar sobre os combustíveis voláteis e não voláteis. Combustível volátil. Estes desprendem vapores capazes de se inflamar à temperatura ambiente. Exemplo, o álcool, a gasolina, o éter, a benzina. Estes combustíveis estão prontos para se inflamar, porque não necessitam de aquecimento para desprenderem vapores inflamáveis. Já o combustível não volátil só desprende vapores capazes de se inflamar depois de aquecido acima da temperatura ambiente. Exemplo, o óleo combustível, o diesel, o óleo lubrificante e o óleo de linhaça. Estes combustíveis necessitam de aquecimento para desprenderem vapores inflamáveis. Para termos uma noção, vou dar um exemplo. Para que o óleo lubrificante comece a desprender gases, eu preciso aquecê-lo acima da temperatura ambiente. Somente após isso, ele começará a desprender gases. A mesma coisa com o óleo de cozinha, que usamos em casa. Ele não pegará fogo se você acender um fósforo e jogar nele frio, mas se deixarmos ele aquecer, em certo momento, ele estará desprendendo vapores, e que ele irá pegar fogo. Para terminar este assunto, vou dar um exemplo de questão de prova. São considerados combustíveis voláteis. Essa questão pega muita gente na prova, porque na alternativa da resposta tem a palavra óleo de linhaça e a benzina, que muita gente não sabe o que é, e ficam na dúvida. Pessoal, a resposta correta da prova é o éter e a benzina, porque o óleo de linhaça é aquele óleo que usamos para regular o sistema digestivo e a redução do colesterol, e algumas pessoas também usam como cosméticos. Já a benzina, ela é extremamente inflamável, porque é usada como solvente, então a resposta desta questão é somente o éter e a benzina. Agora vamos aprender juntos, estudaremos a classificação, o método de extinção e os agentes de extinção de incêndios. O incêndio da classe A ocorre em materiais sólidos e inflamáveis, ou fibrosos que deixam resíduo, como madeira, papelão, espuma, ou até mesmo as fibras de vidro das lanchas. Analisando os combustíveis sólidos, podemos dizer que, quanto maior a fragmentação do material, maior será a velocidade de combustão. Vou dar um exemplo disso. Entre um incêndio de um tronco de árvore e um incêndio de um colchão de espuma, a fragmentação do colchão de espuma é muito maior, então a velocidade da combustão também será maior no colchão de espuma. E o melhor método para apagar esse tipo de incêndio é resfriando. O extintor de água deve ser utilizado no combate a incêndios em materiais sólidos e inflamáveis. Para se utilizar o extintor de água, deve-se apertar o gatilho e direcioná-lo para a base das chamas. Vocês irão ver no decorrer da aula que tem dois destes extintores, que eu não uso na base, eu uso sobre a base das chamas. Tentem não cair em pegadinhas na prova, um é na base, e o outro é sobre a base. Os incêndios de classe B, que ocorrem em líquidos inflamáveis, tais como gasolina, óleo diesel, nafta, entre outros, são todos líquidos inflamáveis. E o melhor extintor para isso é o de espuma. Os extintores de espuma são utilizados em incêndios de líquidos inflamáveis. O agente extintor de espuma tem como função principal e secundária, respectivamente, a principal é de abafar, e secundária é de resfriar. Neste caso, eu não vou resfriar, porque se eu for resfriar, eu vou jogar água em cima dele, e pode espalhar as chamas. Neste caso, eu vou abafar. Observe que a espuma primeiro vai abafar, reduzindo o oxigênio daquela combustão, mas por ter água na sua composição, ele também vai resfriar. O extintor de espuma é o melhor agente extintor para incêndios da classe A e da classe B, apesar de existir em quantidade limitada a bordo. Mas observe que o extintor de água eu não posso usar para apagar o incêndio de classe B, mas o extintor de espuma, que é da classe B, eu posso usar para apagar o incêndio de classe A, porque tem água na sua composição, e a razão para não utilizarmos extintor de água no combate a incêndios da classe B, porque a água espalharia ainda mais o combustível e aumentaria o fogo. Agora, preste atenção nessa próxima pergunta. Estou na cabine de comando da embarcação, e sinto o cheiro de queimado vindo do motor. Qual extintor portátil devo pegar? Resposta: o de espuma. Atenção nesta pegadinha de prova. Por causa da palavra motor,
a pessoa analisa que o motor é de metal e acha que terá que usar o extintor de pó. Eu ainda não falei sobre ele. Pessoal, se vier cheiro de queimado do motor, é porque tem combustível vazando, ou poderá vazar. Então vamos primeiramente usar o extintor de espuma. Para se utilizar o extintor de espuma, deve-se virar o extintor com a tampa para baixo e dirigir o jato sobre a base das chamas, ou seja, por cima das chamas, nunca para a base, porque espalharia aquele líquido inflamável, aumentando a combustão. E é o único extintor que devemos virá-lo com a tampa para baixo, para que ocorra a reação química de formação da espuma. Depois que eu viro ele de cabeça para baixo, não tem mais como eu controlar o jato, o extintor irá esvaziar até o final, ele irá descarregar completamente em uma só utilização. Incêndio da classe C. Ocorrem em materiais elétricos energizados. Na prova às vezes traz a palavra energizado, às vezes somente a palavra material elétrico. Outras observações: o agente extintor CO2 também é chamado na prova de dióxido de carbono ou dióxido de gás carbônico. Vou falar de alguns exemplos. O extintor de CO2 são utilizados para incêndios de materiais elétricos. E que tipo de agente extintor deverá ser utilizado no incêndio classe C? O CO2. Que tipo de extintor é o mais indicado para o combate ao incêndio em equipamentos energizados? O gás carbônico. Podemos reparar que tem questões que chamam de CO2 e tem questões que chamam de gás carbônico. Para se utilizar o extintor de CO2, deve-se retirar o pino de segurança, segurar o difusor e apertar o gatilho, direcionando o jato para a base do fogo. O extintor de dióxido de carbono CO2 tem como função principal e secundária. A principal é abafar, porque vai reduzir o oxigênio para menos de 16%, mas também por ser gelado, ele vai resfriar. Agora eu estou na popa da embarcação e vejo sair fumaça no console de navegação. Qual extintor devo pegar? O extintor de CO2. Essa é uma questão que pega muita gente na hora da prova, porque a pessoa fica na dúvida o que é console. Quando falamos console, estamos falando do painel de instrumentos, que são materiais elétricos, por isso que eu devo pegar o extintor de CO2. Uma dica importante, e que também é questão de prova, são cuidados que devemos ter com extintores de CO2. Resposta: evitar o extintor direto do jato com a pele e com os olhos, pois pode causar queimaduras. Pessoal, outro cuidado que se deve tomar é o seguinte: se você usar extintor de CO2 em um local fechado, como ele vai reduzir a quantidade de oxigênio dentro do ambiente, você pode até desmaiar asfixiado. Então tome cuidado com este extintor em locais fechados. O próximo extintor é o de classe D. Dentro dele contém um pó, que são utilizados nos incêndios para os metais combustíveis, como titânio e zircônio. O agente extintor para incêndios da classe D é o pó químico seco. Uma observação: quando falar de extintor de pó, é aquele que contém dentro dele um pó químico seco. O agente extintor pó químico seco tem como função principal de abafar. Para utilizar o extintor de PQS, ou seja, de pó químico seco, deve-se apertar o gatilho, direcionando o jato para a base das chamas. Identificação dos extintores. Estes símbolos também cairão na prova, mas sem apresentar a figura na questão, ou seja, não teremos os símbolos que estamos vendo no slide para nos ajudar a responder. As perguntas irão cair desta forma: qual a figura que representa o extintor da classe A? Os extintores de classe A são identificados por um triângulo verde com a letra A no centro. Eu vou tentar passar para vocês algumas dicas de um modo dinâmico para ajudar. A dica do símbolo A é a seguinte: quem fez o treinamento prático com a nossa empresa Itajaí Marítimo, lá no dia da aula prática, notou que a água do mar aqui na nossa região é verde. A palavra água também começa com a letra A. Então é só lembrar que nossa água do mar é verde, por conta da cor. Reparem também que a própria letra A se parece com um triângulo. Então o símbolo do extintor de classe A é um triângulo verde. Agora qual a figura que representa o extintor da classe B? Os extintores de classe B são identificados por um quadrado vermelho com a letra B no centro.
Vamos para a dica dinâmica. Letra B, de bombona de combustível. Geralmente as bombonas de combustível têm que formato e de que cor? Mais ou menos um quadrado de cor vermelha. Então, se você lembrar da bombona de combustível que está na tela, vai lembrar que ela se parece com um quadrado, e ela é vermelha, e bombona de combustível, que é para incêndios de classe B. E letra B, de Bob Esponja, lembra do desenho? Então, se a gente dar banho no nosso amigo Bob Esponja, ele vai fazer criar espuma, para você lembrar que é o extintor para apagar incêndios de combustíveis inflamáveis, e virei nosso amigo de cabeça para baixo, para você se lembrar que é o único extintor que se deve virar de cabeça para baixo. Agora, qual a figura que representa o extintor da classe C? Os extintores de classe C são identificados por um círculo azul com a letra C no centro. Vamos para a dica dinâmica. Se você fechar a letra C, ela irá virar um círculo, então sabemos que o símbolo dela é um círculo. A letra C, que é início da palavra computador que é elétrico. Imagine que você tem dois computadores de cor azul. Isso é para lembrar que é o extintor de CO2, porque computador inicia com C. Os dois computadores de cor azul é para lembrar da cor do círculo, e que é do agente extintor CO2. Agora, qual a figura que representa o extintor da classe D? Os extintores de classe D são identificados por uma estrela de 5 pontas amarela com a letra D no centro. A dinâmica deste assunto é a seguinte: a letra D é de diferente e de difícil, porque o símbolo é diferente, é uma estrela de 5 pontas amarela, para apagar incêndios mais difíceis. Tentem pegar a dinâmica. Como eu falei, na prova não terá as imagens que estão na tela. Pausem o vídeo e deem uma leitura visual com calma. Agora eu vou falar sobre extintores portáteis. Eu dividi em duas partes. Os extintores portáteis são equipamentos de combate a incêndio, que utilizam os agentes extintores para apagar o fogo. Estes extintores portáteis são os mais comumente encontrados a bordo das embarcações de esporte e recreio, porque são fáceis de guardar a bordo. E é por isso que os extintores portáteis devem ser localizados em locais de fácil acesso e risco de incêndio. Ao usarmos um extintor portátil, devemos dirigir o jato que contém o produto químico para a base das chamas. A quantidade e tipo de extintores a bordo de um barco de esporte e lazer são estabelecidos por uma norma da Diretoria de Portos e Costas. Os extintores portáteis contêm dentro deles os agentes. E o que são os agentes extintores? São as substâncias que extinguem incêndios. Qual o agente extintor é usado para apagar os incêndios de classe ABC? Aqui a própria pergunta tem a resposta, que é o pó ABC. Segunda parte de extintores. Para finalizar este assunto, devemos ter a bordo sempre extintores portáteis com as revisões anuais dentro da validade. A não existência de extintores a bordo de uma lancha, ou a existência de extintores vencidos, acarretará em multa para o comandante do barco, e a interrupção da singradura. Qual o procedimento que devemos tomar em caso de incêndio em uma embarcação? Devemos reduzir a velocidade da embarcação, colocando-a de acordo com o vento, para combater o incêndio de barlavento. Pessoal, os vapores de combustíveis líquidos podem explodir quando confinados, então qual a primeira providência que devo tomar, antes de dar partida nos motores de uma embarcação? Devemos verificar se não há combustível ou gases no compartimento do motor, deixando ventilar o compartimento, por cerca de 4 minutos, antes de ligar a embarcação. Por isso, a melhor forma de se combater um incêndio a bordo é fazendo a prevenção, evitando que o incêndio ocorra, deixando ventilar antes os compartimentos aonde fica o combustível. O que podemos improvisar para apagar incêndios, na falta de extintor portátil? Resposta: baldes de água. Mas atenção, devemos fazer isso somente se a parte elétrica estiver desligada. O extintor Alon foi retirado de uso por ser prejudicial à camada de ozônio no ano de 2000. E chegamos no último assunto deste capítulo, os sistemas fixos de agentes extintores. Os incêndios, em locais de difícil acesso, são combatidos através destes sistemas fixos de agentes extintores. Eles são instalados em locais de difícil acesso, para quando o compartimento do motor pegar fogo, fica difícil da gente chegar lá e combater o incêndio no local, porque fica muito calor,
e muita fumaça, e para isso várias embarcações contêm os sistemas fixos, que têm vários agentes extintores. Caso os compartimentos comecem a pegar fogo, conseguimos ligá-los de forma remota, abrindo as válvulas, e com isso, aquele compartimento será inundado. Os sistemas fixos de combate a incêndio são os sistemas com difusores fixos, que podem ser de água, espuma ou CO2, que chegarão ao compartimento distribuídos por esses difusores fixos, em que as tubulações se espalham por toda a embarcação. É comum se ter incêndio a bordo, decorrente de material elétrico mal especificado, como por exemplo, disjuntores que provocam grandes centelhas. E chegamos no final de mais um capítulo. Sobre o material de estudos, os questionários, são mais de 800 questões de assinalar, na qual, a resposta da questão é informada na hora, se está certa ou errada, como no exemplo do vídeo na tela, que está mostrando como é dentro da plataforma no site. Estas provas são quase idênticas à que você irá fazer na Marinha do Brasil. Para adquirir o material, basta fazer o pagamento via Pix no QR Code que está na tela, e enviar o comprovante de pagamento, com seu e-mail e CPF, para o nosso e-mail ou WhatsApp. Você pode dar um pause no vídeo para fazer isso. Iremos responder, informando seu login e senha, para acessar o simulado, e a apostila completa em formato PDF. A liberação do material ocorre em aproximadamente 45 minutos, de segunda a sexta-feira, das 8 até às 17 horas. Esse material ficará disponível por um ano. Queria pedir um favor a você, para curtir e fazer um comentário no vídeo, nem que seja apenas seu nome e a sua cidade, ou alguma sugestão para atualização. Pessoal, muito obrigado por me acompanharem, Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo.